Shalom, shalom. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado, para vocês que estão aqui. Que Deus possa nos abençoar nessa hora com essa palavra e que o nosso coração esteja, de fato, voltado para Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, Tu és único e verdadeiro Deus, único em nossa vida, único Pai existente, único Criador dos céus e da terra, único, Senhor. Tu és único, Tu és poderoso. Oh Deus, como é bom poder estar diante de Ti e poder falar com o Senhor, poder derramar o nosso coração nessa hora. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra. Que essa palavra seja para o nosso ensino, para a nossa transformação, para o nosso consolo, para o nosso crescimento, para o nosso aprofundamento em Ti, para a nossa intimidade com o Senhor. Que possamos Te conhecer mais e mais. Que nosso coração, daquele que está do outro lado, daquele que vai ouvir a qualquer hora, Pai, que o Teu Espírito esteja, Senhor, colocando a mão para que essa palavra venha entrar e venha transformar no profundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, dos versículos 15 ao 31. Diz assim, esse é o discurso de Paulo quando ele foi a Atenas. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu próprio espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com que os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conhecendo, é que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluia. Senhor, que essa palavra seja uma palavra viva dentro de nós, seja vivificada em nós, e que
todas as coisas ditas aqui venha do teu santo trono, no poder do teu Espírito, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele descreve uma das viagens de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus, foi aquele que perseguia a igreja, era perseguidor da igreja, e teve uma experiência dramática com Jesus. Uma experiência daquela que a gente fica olhando e, de repente, quer ter uma, né? Cai do cavalo, fica cego, é levado, de repente cai a escama do olho, e daí Jesus fala com ele. Então, foi uma experiência, assim, dramática. E depois, Paulo se tornando apóstolo, ele viveu para falar da ressurreição de Cristo, do Evangelho, da boa nova, da vida de Jesus, da troca de vida que foi com ele, de tudo que Jesus fez, faz e fará eternamente. Ele viveu toda a sua vida a partir dali para esse fim. Então, ele escreveu as cartas e ele fez muitas viagens. E uma dessas viagens, ele fez a Atenas, na Grécia. A Grécia é ainda, né, um lugar cheio de templos, muitos espaços, teatros, que são voltados para deuses. Tinha um certo Petrônio que disse uma coisa: em Atenas é mais fácil achar um deus do que um homem. De tantos deuses que tinha e tem lá, porque é um país já assim alcançado pelo Evangelho, mas que vive ainda dentro da sua idolatria. E naquela época, Paulo, andando por lá, aqui diz que ele ia à sinagoga, debatia, mas ele se comoveu, o espírito de Paulo se comoveu olhando aquele lugar com tamanha idolatria, olhando para aquelas pessoas, tantos deuses, tantas formas, tantas imagens, tanta coisa, uma verdadeira perdição, né? E ele se comoveu com tudo aquilo, porque era uma busca incessante do povo, em correr atrás de um Deus, de outro Deus, de outro Deus, de outro Deus, e aparecia Deus, e aquele monte de templo, e aqueles espaços enormes, e os teatros, aquilo tudo era usado para adoração aos deuses. Então, Paulo se comoveu no seu espírito, e ele então foi testemunhar, porque quando ele foi levado para falar, perguntaram para ele: o que é isso que você está falando? De que deuses estranhos é isso aí que nós estamos querendo saber? Mas é porque ele olhou, ele passando e vendo os santuários, ele achou ali um altar em que só tinha uma placa dizendo ao Deus desconhecido. E as pessoas reverenciavam, porque ele diz aqui: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, eles estavam tão habituados a adorar, a buscar esses deuses, que até o Deus desconhecido, eles estavam ali fazendo reverência, queriam fazer suas oferendas, aquilo tudo. E aí ele, então, começa a anunciar ao Deus desconhecido. Paulo, de fato, testemunha sobre Cristo Jesus. Ele fala de Jesus e da sua ressurreição. E o que é testemunhar? Quem aí já foi testemunha sabe bem. Testemunhar é confirmar. Quem testemunha vai confirmar uma situação. Ele vai declarar ter visto, ouvido, conhecido. Então, você precisa estar dentro de uma situação, de alguma forma, para que você possa testemunhar. Ninguém testemunha do que não viu, não ouviu, não conheceu. A não ser que seja um testemunho falso. Mas para você testemunhar, você tem que estar inserido em determinada situação, porque você vai confirmar e declarar alguma coisa que você viu, ouviu ou conhece. E Paulo pôde fazer isso. Ele então começa a falar do Deus desconhecido, e ele fala que é o Deus que fez o mundo e que tudo nele há, fez os céus e a terra, e que não habita em templos feitos por mãos de homens. Você imagina Paulo na Grécia, com inúmeros templos, aqueles lugares que eram aqueles
eram tipo anfiteatros e todos aqueles lugares que eram preparados para a adoração de deuses. De repente, ele começa a falar de Jesus, começa a falar da ressurreição e começa a dizer que Deus que fez o céu e a terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos de homens, se os próprios deuses deles eram esculpidos por mãos humanas. Eram de ouro, de prata, de cerâmica, de pedra, de barro. Então, Paulo começa a testemunhar de uma vivência dele, porque Paulo tinha tido um encontro dramático com Jesus. E a partir desse encontro dramático com Jesus, ele passou a olhar para Jesus, ele tirou os olhos de toda a sua vida. Paulo era uma pessoa muito importante e se voltou para Cristo. Ele se voltou para as coisas espirituais vindas de Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra. Então ele começa a se aprofundar e realmente a buscar um conhecimento de Deus no Espírito. Ele realmente foi viver essa experiência que ele teve, né? Porque quando nós temos uma experiência, seja de que ordem for, nós temos que ter a experiência e saber o que vamos fazer com ela, né? E Paulo, essa experiência para Paulo foi de uma transformação enorme. Ele, de fato, estava indo numa direção e, de repente, ele voltou para outra direção, ele retornou, ele fez o caminho inverso e ele foi, então, testemunhar. E essa passagem de Paulo em Atenas é bem interessante, porque ele testemunha de Deus e vai direto nesse Deus desconhecido, onde eles adoravam. E eu vou ficar aqui no conhecimento de Deus. O que é conhecer a Deus? Porque eles adoravam um Deus que não conheciam, um Deus qualquer. Será o que eles pensavam, né? Ir adorando um, outro, de repente ali um Deus desconhecido, vamos adorar também. E aí me chamou a atenção quando era lá no Antigo Testamento, que tinham aqueles impérios e os reis, e que de repente tinham o povo de Israel foi escravizado, né? Foi levado para a escravidão mais de uma vez, e tanto no Egito com José, que o faraó não implicou com José, permitiu que José adorasse o seu Deus, pediu para que levasse o seu pai lá, Jacó, e ele orou, pediu para que orasse, e também o da Babilônia, que também deixou que Deus fosse adorado, mas eles não deixavam de adorar outros deuses, né? Mas não implicava e introduzia mais um Deus, introduzia o Deus de Israel, porque realmente grandes coisas Deus fez em todos esses lugares, né? Por onde o povo passa, que é fiel, muitas coisas acontecem, né? Assim como foi com José, assim como foi com Moisés, assim como foi com Daniel, como foi com seus amigos que foram para a fornalha. Então, isso tudo Deus fazia, eram sinais grandiosíssimos, né? E então Deus se tornava conhecido. Mas esse povo adorava esse Deus desconhecido. E eu quero trazer isso para cá. Nessa passagem de Paulo para Atenas, eu procurei, mas o que eu encontrei é que nenhuma igreja, vários lugares por onde Paulo passou, os apóstolos, igrejas foram estabelecidas ali, né? Mas em Atenas, em especial, nenhuma foi estabelecida. Mas se fala da conversão, porque aqui embaixo, no versículo 34, está assim, no 33, e assim Paulo saiu do meio deles, depois de pregar, de tudo. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, ali, onde Paulo testemunhou do que viu, do que ouviu, do que conheceu, do Deus desconhecido para eles, muitos ali se converteram. Muitos ali foram levados a Deus, deixaram de adorar tantos outros deuses
como um Deus desconhecido e passaram a adorar ao Deus criador dos céus e da terra, criador de tudo que há, e um Deus que não habita em templos feitos por homens, pelas mãos dos homens. É um Deus que habita em nós, em cada um daquele que crê, que Cristo Jesus é Senhor sobre toda a terra, veio em carne, habitou entre nós, se entregou, morreu, pagou o preço do nosso pecado pelo seu sangue, e ele ressuscitou e está ao lado, sentado à direita de Deus Pai, e voltará para nos buscar. E o reinado de Jesus, o reino milenar de Jesus, ele vai acontecer. Isso faz parte do plano perfeito de Deus. Isso não é uma história, isso é verdade. É o que Deus disse, o que Deus planejou, desde Gênesis ao Apocalipse. Então, Paulo pôde testemunhar disso. E para essas pessoas aqui, Dionísio, Dâmaris e outros que estavam com eles, além deles terem deixado os deuses pagãos, eles também deixaram a placa do Deus desconhecido no seu coração, porque passaram a adorar um Deus onde eles iam passar a conhecer, ia transformar a vida de cada um deles. E eu queria ficar aqui no Deus desconhecido. A gente está no século XXI, né? E muitos ainda buscam como lá, choram, clamam, fazem muitas coisas, muitas oferendas e promessas, porque eu não sei que nome dá outro, mas para Deus, mas sem conhecer a Deus, sem saber de fato o que Deus espera de nós, o que Deus espera deles, o que Deus espera de mim. Quem é Deus? O Deus desconhecido para os atenienses. Quem é o Deus de Paulo? Tem até aqueles demônios, né? Que foram expulsar demônios, os demônios falaram, você eu não sei quem é. Agora, o Deus de Paulo, esse eu sei quem é. Por quê? Porque Paulo tinha uma vida com Deus, tinha uma vida com Jesus. Ele realmente passou a conhecer esse Deus. E muitos hoje estão levantando as mãos, estão adorando. Eu não estou julgando o coração, mas sem de fato conhecer a Deus. Um conhecimento do Deus que a gente serve, do Deus que nós buscamos, do Deus que faz parte da minha vida, do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. E hoje ainda acontece isso. A palavra nos direciona a conhecer a Deus. Eu vou abrir aqui em Oséias, se vocês quiserem anotar, é Oséias 5:3, que diz assim: eu conheço Efraim e Israel, não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Aqui está sendo repreendido, exortado ao arrependimento o povo, né? E aqui Deus está falando de Efraim, de Israel, que tem se prostituído. E a prostituição aqui é espiritual. Eu estou falando de uma prostituição espiritual. Voltem para Deus, está dizendo aqui. Eles não querem largar as suas ações e voltar para Deus. Mas agora te tens prostituído. E aqui embaixo ele diz: o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Se nós não conhecemos o Deus que nós servimos, muitas coisas entram no meio desse relacionamento. Muitas coisas vão entrando no meio de um relacionamento quando nós, de fato, não conhecemos com quem nós nos relacionamos. Qualquer coisa que ouvimos, aquilo se torna parte desse relacionamento. E com Deus não é diferente. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós temos uma barreira para aquilo que ouvimos que é falso sobre o nosso Deus. Então, é uma exortação para que a gente se volte para Deus num conhecimento dele. E Amós 6:3
diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós temos que conhecer como aconteceu com aqueles que estavam ali perto de Paulo, enquanto Paulo testemunhava em Atenas. Mas prossigamos em conhecer, porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é um mistério, é muito grande, tem muitas coisas, o amor de Deus é muito profundo, a obra de Deus em nós, ela é profunda, além do nosso entendimento. Então, nós temos que prosseguir conhecendo o nosso Deus. Isso é o que a palavra nos direciona a fazer, né? Mas Paulo amou e se incomodou com aquele povo, com o fato deles não conhecerem a Deus. Então, o tempo hoje, se nós formos parar em termos de conhecimento, seja ele qual for, quanto custa o conhecimento hoje de uma pessoa? Muito caro, muito caro. Qualquer conhecimento que você tenha é muito caro se você vai passar para uma outra pessoa. Se você vai dividir, compartilhar, porque nós estamos na era do conhecimento, né? Nós estamos no tempo do conhecimento, do saber. Só que esse conhecer do mundo, e aí eu falo, inclusive, de religião, é um conhecer na mente, é um conhecer do livro, é um conhecer daquele em que você fala, daquilo que você às vezes nem experimentou, é um conhecimento. Tem conhecimento técnico, tem conhecimento emocional, que hoje também está muito desenvolvido, mas Paulo se moveu no espírito. Foi o espírito de Paulo que se comoveu ao ver aquele povo no meio da idolatria. Ao ver aquela placa, aquele altar, dizendo ao Deus desconhecido, e ver aquelas pessoas adorando aquele lugar para um Deus que eles não conheciam. Isso moveu o espírito de Paulo. Ele teve compaixão, ele teve um mover profundo. Então, ele começou a falar, a testemunhar daquilo que ia para o espírito daqueles que estavam ouvindo, que podia transformá-los, não num conhecimento da mente, não parando na situação da alma, mas que ia penetrar no profundo e levá-los a conhecer ao Deus que ele descreveu. Criador dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por mãos, aquele que dá vida à respiração. Então, Paulo foi testemunhar. Em João 17, 25, Jesus ora e Jesus intercede e diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que com o amor que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja. Então, Jesus aqui, ele está ligando o conhecimento de Deus, do nome de Deus, ao amor de Deus. Jesus está dizendo que ele vai fazer conhecido, que ele foi Deus que o enviou e que ele vai fazer conhecer mais o nome para que o amor que está nele, com que ele é amado por Deus, também esteja em nós. E ele esteja em nós. Então, olha o conhecimento de Deus, a profundidade do conhecimento de Deus. Jesus traz para uma profundidade do amor de Deus nele. Vamos conhecer a Deus, o nome, se fazer conhecido, mas o amor com que tens me amado, esse amor vai estar neles. E eles conhecerão mais e mais, mais e mais. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse mandamento de Jesus, ele não era novo quando Jesus veio. Não era um mandamento novo, estava lá na lei mosaica, né? Quando se amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu entendimento,
e amar ao próximo, isso já tinha lá, mas Jesus, ele trouxe um outro lugar desse amor, um aprofundamento de toda a lei, um aprofundamento desse amor. Primeiro ele disse para amar os inimigos, que já era uma coisa que estava fora dos planos do povo, né? E aprofundou esse amar uns aos outros, essa vivência desse amor. Por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Paulo se comoveu no seu espírito por aquele povo. Será que nós, passando em algum lugar onde tem um povo adorando um Deus desconhecido, deixando ali toda a sua devoção, clamando, chorando, assim como nós fazemos com o nosso Deus, quantos não choram, não se derramam numa situação de vida pesada, numa situação de vida sem saída, e de repente está ali para um Deus desconhecido? Quantos de nós, movendo-se no espírito, por olhar aquelas pessoas num engano, numa forma de se conectar com um Deus que eles não conheciam, quantos de nós iria ter esse movimento espiritual no meu espírito? Eu não estou falando do Espírito de Deus. No meu espírito, eu me incomodar por causa do amor de Deus derramado em mim, para que eu olhasse para eles como Paulo olhou. E então aquilo que Paulo estava cheio da vida de Cristo, Paulo então compartilha e vai dizer para eles quem é o Deus desconhecido, que anula todos os outros deuses. Porque se ele é criador dos céus e da terra, se ele não habita naqueles templos feitos por mão, se ele dá o ar, se ele dá a vida, se ele dá tudo que tem, todo o alimento, anulou tudo. Anulou tudo. E ele foi movido por causa do amor de Cristo Jesus, o amor que Deus derramou no seu coração. E aqui, quando fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor, esse amor que Deus tem amado a Cristo e que vem para nós, e Ele mesmo está em nós. E aí ele vem para 1 de João e diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim como Jesus se comoveu com aquela mulher do fluxo de sangue e com todos os outros, e ele liberou virtude, o milagre foi feito e foram salvos por Cristo Jesus. Esse amor é que nos traz o profundo conhecimento de Deus. Quando nós amamos, quando nós olhamos para o outro, Paulo podia estar ali e falar assim: ah, meu Deus, aí, tudo pedido. Está tudo pedido ali, um monte de Deus. Esse Deus desconhecido, será quem é? Que deve ser mais um desses aí. Não podia. Será que a gente já não fez isso, de olhar o mundo à nossa volta e condenar? E falar, esse não tem jeito, já perdeu, já... Quantas vezes? Mas o amor de Deus derramado em nós nos permite olhar de uma maneira onde nós encontramos uma placa, ao Deus desconhecido. E a gente olha e é movido e fala assim: vamos esclarecer. Vamos falar do Deus verdadeiro, do único, que fez o céu e a terra, de Jesus, que veio em carne, que nos salvou. Esse é o profundo amor do conhecimento de Deus. É viver no amor de Deus. Nós vivemos imersos nesse amor, porque com o mesmo amor Deus nos amou, então nós estamos imersos nesse amor, e esse amor é o amor que nós testemunhamos
nós confirmamos daquilo que temos visto, ouvido e conhecemos. E foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo fez. Buscar a conhecer a Deus. Paulo pôde testemunhar, porque conhecia a Deus por causa do grande amor de Cristo Jesus. Por causa do grande amor de Cristo Jesus. Aquele que se deu para que pudéssemos ter essa via direta com o Pai, com o Deus que o mundo não pode conhecer, mas que derrama no coração de todo aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele não derrama esse amor no nosso coração porque nos ama mais do que aqueles que estão ajoelhados, se devotando a um Deus desconhecido. Não. Ele nos derrama esse amor, porque esse amor é cura para nós, mas é para que a gente faça como Paulo fez, que encontre cada um que ele mandar. Paulo estava numa viagem missionária. Assim como nós caminhamos pela rua, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rua, ou muitos vão para fora, vão para outros países, países que nem se pode falar de Jesus, não importa onde Deus nos mande. Mas esse amor está derramado em nós. Nós estamos imersos nesse amor, de tal maneira que podemos olhar e falar: esse Deus não é o Deus que criou os céus e terra. Não é o Deus que te deu a vida, que te deu o ar, que dá tudo que você precisa, tudo que temos, tudo que nele somos, nos cura, nos liberta e tem a vida eterna. A via está aberta para a vida eterna. Vamos viver eternamente com o nosso Deus. Não vamos morrer eternamente. E se nós amarmos, nós conhecemos a Deus. Mas a Bíblia é um versículo curto. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em exercitar esse amor. Eu fui numa conferência já há uns anos atrás e tinha um pregador que estava falando lá do seu trabalho, que era grande e tal, compartilhando todo o trabalho, e ele disse que perguntaram para ele: mas como é que eu tenho compaixão? Como é que eu vou passar a ter compaixão? E a resposta dele foi muito simples. Ele falou: toda vez que você tiver uma pessoa do seu lado, precisando de qualquer coisa, seja quem for, vá e exercite o amor de Deus. Faça. Porque essa compaixão que vem de Deus, que nos faz mover no Espírito, como fez a Paulo, ela só virá na prática da fé. Na prática daquilo que pregamos, na prática daquilo que falamos, na prática daquilo que dizemos que somos ou pensamos que somos. Então, é exercitando esse amor. Em Mateus 15, 8 e 9, está assim: este povo, vou ler do 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Falta-lhes conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus passa pelo amor de Deus derramado em nós. E uma prática desse amor. A fé sem obra é morta. Se nós dizemos que cremos, nós temos que experimentar e nós temos que ir lá, viver esse amor. Sem preconceito, sem falta de tempo, sem nada. Desprovidos de nós mesmos, mas derramados, imersos no amor de Deus. Porque assim nós conhecemos a Deus. Toda vez que nós vamos, Deus age. Porque é colocando o pé
que o mar se abre. É colocando o pé que o mar vai se abrir. Então, que possamos buscar conhecer a Deus pelo seu amor. E conhecer o amor de Deus é saber que o grande e eterno amor de Yahvé, nosso Pai, foi derramado em Cristo Jesus como uma via aberta e que Jesus veio, cumpriu um plano perfeito, o último sacrifício, aquele que se entregou e pagou todos os pecados, e nele nós temos a cura, nós temos a salvação, nós temos perdão, nós temos tudo. E não nos deixou só, nem órfãos, pois ele nos enviou o Espírito Santo, aquele que nos guia e nos ensina. E que pelo Espírito Santo, que faz morada em nós, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita em nós, porque nós fomos feitos pelas mãos de Deus, nós somos feitura dele. O Espírito Santo que habita em nós derrama o seu amor sobre nós, poder do amor de Deus, para que conheçamos a Deus no mais profundo. Então, o segredo é amar a Deus, de fato, sobre todas as coisas, reconhecendo Cristo Jesus como o único Salvador e amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, amar aqueles que Deus tem para nós, amar o que Deus faz, amar com os olhos de Deus, amar com o amor de Deus. Assim nós vamos ser conhecidos como os discípulos de Jesus e vamos conhecer a Deus e assim podemos testemunhar, confirmar daquilo que vimos ou ouvimos. Ok? Vamos orar, que Deus derrame sobre nós desse amor profundo para que possamos caminhar nesse tempo, um tempo novo, um tempo incerto, um tempo esquisito, um tempo em que estamos vendo coisas no mundo acontecer, coisas assim sérias, abalos terríveis em todas as instituições, mas a palavra não muda, a palavra não passa, ela não tem jeito de vacilar. E o amor, ele é perfeito para permanecer até o fim, confirmando o conhecimento de Deus em nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso. Senhor, que esse amor que já foi derramado, que já foi conquistado, a via de acesso, Pai, está aberta, a Tua graça é derramada. Temos todas as coisas em Cristo Jesus. Que esse amor nos leve a um profundo conhecimento de Ti. Profundo, Pai. Que possamos praticar esse amor na nossa vida, na nossa casa, no nosso bairro, trabalho, onde quer que o Senhor nos envie. Que esse amor seja tão vivo em nós, que possamos testemunhar para aqueles que não Te conhecem e que às vezes Te buscam sem conhecer. Mas o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor é quem pode sondá-lo. Nós queremos testemunhar de Ti, Jesus. Nós queremos testemunhar desse amor. Onde quer que a gente vá, esse amor já está em nós. O Senhor já derramou. E queremos ser conhecidos por esse amor. Queremos ser conhecidos como discípulos Teus, Jesus. E queremos conhecer a Deus no profundo. Amém. Que possamos, nessa semana, praticar esse amor. Ir, botar o pé,
falar, testemunhar para aqueles que não te conhecem. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel, é justo, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Olha, dê um like, se inscreva se você não está inscrito ainda no nosso canal. Lá tem as pregações, vá lá na nossa página e você dê um like, comente para que outras pessoas possam ver, ouvir, tá certo? E até a próxima semana, uma semana muito abençoada para cada um de vocês. Amém? Amém.